Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Seu nome, Pai, vos agradecendo pela vida, agradecendo ao Mestre Jesus porque Ele está sempre conosco, nos fortalecendo, nos amparando, e agradecer pela vida. Sim, estamos felizes porque estamos juntos mais uma vez para o Evangelho, Joana de Ângeles, para nós, para o nosso aprendizado. Por isso, Senhor, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. Boa noite a todos vocês, pessoas, amigas, amigos, todos nós então, mais uma vez aqui reunidos pela graça do Pai, claro, porque sem a vida, fisicamente não teríamos como nos reunir, não é? Então, sempre agradecendo a Ele, acima de tudo, pelas bênçãos sobre todos nós, todos os dias de nossas vidas. E assim, esperando que tenham tido uma bela de uma quinta-feira, também uma sexta-feira, já no seu caso, no seu encerramento, né, mais 6 horas, pouco menos, já estaremos no sábado. Mais um fim de semana e olha aí, fechando a primeira semana de janeiro, já que a semana começou, então, né, dia 1, agora domingo, dia 7. Então, meus queridos amigos, uma alegria muito grande, passamos uma primeira semana, estamos passando, né, desse ano de 2024. E hoje temos, e vamos falar aqui no nosso Evangelho, no capítulo 10, então estamos vendo, né, bem-aventurados que são misericordiosos, e hoje nós vamos falar do item 16, que trata sobre a tão falada, comentada e necessária indulgência. A indulgência, né? É que não ficar cobrando, né? Saber que os outros erram, mas jamais também se procurar ter a vantagem dos erros dos outros e reconhecer que todos nós erramos. Ainda estamos nessa fase e a indulgência vem aí falar exatamente sobre isso, né? Nós vamos ter daqui a pouquinho, mas também vamos ter Joana de Ângeles e ela vai falar para nós dentro do Amor, Imbatível Amor, capítulo 27. Estamos já chegando ao meio desse novo livro, né? São 60 aí, tem 60 capítulos. E hoje nós vamos falar sobre sucesso e fracasso. Falando de nossas vidas, né? Como ela vem fazendo ultimamente, objetivos, vidas vazias. Então falando sobre como nós estamos nos sentindo. Como é que nós sentimos que nossa vida está hoje, né? Muitos de nós que já vivemos bastante, eu estou com 70, vocês menos, bem menos do que eu, com toda certeza, mas já com experiências de vida, né? E com muitos sucessos e outras vezes nem tanto nos empreendimentos. E aqui, Joana de Ângeles vai falar para nós sobre sucesso e fracasso. Daqui a pouco, logo após o Evangelho. Mas antes do Evangelho, vamos aqui parabenizar daqui a pouco, mas cumprimentar todos vocês, dando então boa noite, né, aqui, junto aqui ao meu e da Célia, e temos aqui o boa noite da Lúcia Selim. Boa noite, Deus os abençoe sempre, também Leoni Pereira, boa noite. Cacilda Cassiano, boa noite a todos nós, com as bênçãos de Deus, com toda certeza. Também aqui o boa noite da Bárbara Santana Neri, sempre aqui conosco também, muito bacana. Assim como a Ivana Santa Rosa Espírito Santo, sempre aqui conosco, que maravilha. Leni Souza também, olha aqui, Deus abençoe nosso encontro de hoje. Que assim seja, né, Leni? Abençoados o encontro, abençoados todos nós, que a paz, né, do nosso Pai possa entrar em nosso corpo físico, espiritual, nossa mente acima de tudo. E quem realmente faz com que nós nos sintamos melhor ou não,
é a nossa mente, né? Independente dos problemas de origem física, mas a nossa mente acaba controlando tudo com toda certeza. Então, meus amigos, vamos, cumprimentados aqui todos vocês que já deixaram o seu boa noite, vamos ver o que o Evangelho nos fala sobre esse aspecto tão importante e sempre é citado, que é a indulgência, que está ali, precursora do lado, falando também sobre perdão. Se nós somos indulgentes, se nós fôssemos, aliás, mais indulgentes, nós não precisaríamos ficar com aquela necessidade de ficar pedindo tanto perdão por aí, de uma maneira geral, e também nem tanto necessário concedermos se as demais pessoas, nós, de uma maneira geral, fôssemos um pouquinho mais indulgentes, não é? Mas vamos ver. E a mensagem que nós vamos ler é de José, o espírito protetor de Bordeaux, de 1863. Espíritas, queremos nos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter uns para com os outros, para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais, não teríeis feito o que reprovais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais ou condenas as que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, aos passos que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José Espírito, protetor de Bordeaux, 1863, são as palavras do Evangelho aqui para nós, falando sobre a indulgência. Há outras mensagens aqui, falando também sobre indulgências, mas nós já temos uma ideia muito bem clara, a respeito da indulgência pelo texto que nós vimos aí. Aliás, ouvimos, não vimos. Então, por isso, meus amigos, quando a gente para pensar nisso tudo que foi dito, e fala para não ficarmos censurando os atos de outro, porque também, na realidade, todos nós cometemos atos falhos, muitas vezes não por querer, atos intencionais, mas coisas do momento. Grave sim, quando atos falhos são intencionais. Aí são realmente atos falhos e muito falhos e graves para aquele que os comete.
E a indulgência fala que precisamos sim tomar muito cuidado até com aquilo que falamos a respeito daquilo que sabemos. E aí ficou bem claro, quando sabemos de algo, de alguém, para guardarmos para nós mesmos. Inclusive fala aqui, indulgência não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, ou mais frequentemente velados. O que quer dizer isso? Conselhos velados. Aqueles conselhos que, se observamos alguma falha, algo que a pessoa pode, assim, digamos, até melhorar ou tomar mais cuidado, seriam então conselhos direto a ela, velados, não conselho para amiga dela, que vai falar para amiga da amiga, e a amiga da amiga vai falar para amiga, talvez seja uma inimiga da pessoa referida. Então, o correto sempre, se temos alguma dúvida, por que não procurar diretamente a pessoa e levar conselho velado? Até porque evita um comprometimento nosso em ficar divulgando coisas que achamos erradas em determinadas pessoas, atitudes, palavras, etc. E podemos encontrar pelo caminho, nessas nossas transmissões de nossas opiniões, pessoas que não compactuam, pessoas que não acham isso, pessoas que as acham, veem de uma outra maneira, e tudo isso é possível. Porque não existe uma unanimidade naquilo que nós enxergamos nos outros. Todos têm a sua opinião sobre as pessoas, sobre o que elas falam, sobre como agem, sobre como se comportam. Todos temos. E as opiniões são divergentes, diferem. Pode ter uma grande maioria que pensa de uma determinada maneira, outras pensam de uma outra maneira, mas nós não vamos encontrar unanimidade. Então nós, dentro da nossa própria consciência, dentro da nossa própria sabedoria, se nós queremos falar algo sobre atitudes, comportamento, vamos veladamente falar direto àquele que é o interessado, vamos dizer assim. E aqui a própria indulgência, o texto dele, do José, fala para nós também, e de uma maneira bastante clara, sobre aquilo que nós nos importamos. Porque pessoas podem ter uma série de defeitos, como cada um de nós pode ter uma série de defeitos. Para as pessoas que nos são mais simpáticas, simpáticas conosco, naturalmente verão defeitos, verão. Mas a questão da simpatia, da afabilidade, da afinidade, vai minimizar esses defeitos até pelo tipo de relacionamento que existe. Enquanto que outras pessoas não vão assim fazer. E é preciso sempre, e ali se diz mesmo, e muitas vezes é dito, que mesmo aquelas pessoas que são terríveis em todos os aspectos, a grande maioria dos aspectos, fazem coisas imensamente erradas, sempre nelas vai existir, por mínimo que seja, um sentimento bom. Porque ninguém foi criado de uma maneira para ser mal, para ser assassino, para ser isso, para ser aquilo, para ser um criminoso, ou de arma branca ou de colarinho branco. Ninguém foi criado para isso. Chegou-se a essa situação pelas suas próprias atitudes, escolhas, claro. Mas todos lá no fundo, têm essa semente, ou esse germe do que é certo, do que é errado. Então mesmo os mais ruins, digamos assim, têm aquele sentimento de algo bom dentro de cada um. Então, que esse sentimento, por mínimo que seja, possa um dia aflorar em cada um deles, para que eles possam trilhar um caminho melhor. E é uma coisa que nós não temos ingerência alguma. Nós não conseguimos mudar pessoas. É muito complicado. Nós não conseguimos mudar praticamente quase que nem a nós mesmos, com muita coragem, muito esforço. Então imaginamos nossas relações com as outras pessoas. E quanto mais nós ficamos cobrando, quanto mais nós ficamos nos preocupando, claro, que mais também vamos dizer, entre aspas, perdendo nosso tempo com esses pensamentos, quando poderíamos ter pensamentos mais felizes,
em outras e com outras situações mais felizes do que ficar moendo e remoendo coisas ruins que os outros têm, que os outros fazem. Óbvio, isso daí está à nossa frente, né? A mídia hoje em dia nos traz tudo, expõe tudo aquilo que, vamos até dizer, em condições ideais, normais, eticamente podem ser assim expostas. Embora a ética, em muitos casos, não se saiba o que é essa palavra, né? Então, nós precisamos sim tomar bastante cuidado para o nosso próprio bem, para a nossa própria tranquilidade. Claro que existem coisas que nos irritam até o extremo, vamos assim dizer. Coisas que nos tiram do sério, né? E às vezes coisas que não são feitas, ditas ou faladas diretamente a nós, sobre nós, mas pela essência daquilo que é feito. E quando se trata então de questões governamentais, decisões, leis, achagos, aquele famoso toma lá da cá e benefícios, irrita profundamente, porque a gente sabe muito bem, é benefício para pouquíssimos, e um prejuízo para uma maioria esmagadora. Isso nos irrita profundamente, né? Não há como evitar isso. Mas, por aquilo que nós sabemos e pela lei do Pai, né, todos são devidamente responsabilizados no seu devido tempo. Então, que eles mesmos tenham piedade de seus próprios espíritos ao retornar ao plano espiritual. Porque fazer mal ao outro vai absolutamente contra aquilo que Jesus disse. Não faça ao próximo aquilo que não quer que te faça. Mas continuam fazendo coisas ruins, péssimas, e prejudicam imensamente uma grande maioria. E nós sabemos muito bem disso. Não vamos nos iludir por isso, por aquilo lá, porque a nossa consciência nos diz. Enfim, queridos amigos, a indulgência está aí para nos auxiliar no nosso dia a dia, para a nossa própria tranquilidade e caminhada. Então, que ela nos auxilie, né, também nos trazendo um pouco mais de tranquilidade, reconhecendo que somos todos, né, grandes faltosos, vamos assim dizer, e que estamos lutando para aprender e melhorar a nós mesmos, e que Deus nos fortaleça. Nosso querido Mestre Jesus, que sempre nos acompanha, esteja sempre também nos fortalecendo nesse aspecto. E olha aqui, vamos cumprimentando a Margarete Lemos também, que está aqui conosco, já deixou o seu boa noite. Também a Rose Todero, a prima, né, Célia? A Rose, grande abraço para a Rose. Sônia Martins, sempre aqui conosco, Judélia Lima, Cecília Tiliac, né? Falamos aqui, a Lúcia Celim também. Então, um grande abraço para todos vocês. E vocês também já deixaram aquele famoso, né, likezinho. Uma Cacilda Cassiano, Bárbara Santana Nélia, Sônia Martins, Judélia Lima, Leni Souza, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Margarete Lemos, Leonim Pereira, Rose Todero Sartori, João Avelino, Lúcia Celim, Juscelino Castilho, Maria Alice dos Santos, o Lúcio Antônio também, Alcina Ambrósio. Grande abraço para todos vocês e grato pela participação, né? Estão aqui enriquecendo esse nosso encontro número 1046. E agora a Joana de Ângeles, que vai falar sobre sucesso e fracasso. Aquilo a que estamos sujeitos, todos nós aqui nesse mundo, encarnados, né? Sucesso e fracasso. Também no plano espiritual, porque no plano espiritual estamos e somos muito mais ativos do que aqui encarnados. E nossos propósitos, quando estamos no plano espiritual, também estão sujeitos a fracasso, sujeitos ao sucesso. Vamos ver aqui já nos diz sobre sucesso e fracasso. O homem tem necessidade de enfrentar desafios. São eles que o impulsionam ao crescimento, ao desenvolvimento de suas aptidões e potencialidades, sem o que permaneceria sem objetivo, relegando-o ao amolecimento, a negação da própria mecânica da vida, que se expressa como evolução. À medida que se lhe vai operando o amadurecimento psicológico, mais amplas perspectivas surgem nas suas paisagens mentais,
em formas de aspirações que se transformam em lutas motivadoras da existência. Cada etapa vencida faculta novos rumos a percorrer e seu transcurso é realizado a esforço que o ideal do sucesso propõe. A princípio, são metas próximas, não obstante se possam ambicionar outras mais expressivas, mesmo que remotas. Porém, prenunciadoras de vitórias imediatas. O que está próximo e fácil não constitui grande desafio, nem forte motivação para ser conseguido, pois sucede com o mínimo esforço, deixando, quando logrado, um certo travo de frustração. Enquanto se acalentam ambições nos padrões da realidade do possível, se vive motivado para prosseguir. O seu desaparecimento faz-se morte existencial, quando não se tem ambição nos padrões reais. Dessas objetivações realizáveis surgem projetos mais audaciosos, considerados então impossíveis, que a tenacidade, a inteligência e o esforço conseguem alcançar. Quantas e quantas situações, ou às vezes objetivos, e nós mesmos vendo às vezes pessoas dizendo, não, eu vou fazer isso, porque eu quero isso, eu vou conseguir isso. E nós, dentro da nossa própria lógica, muitas vezes imaginando, analisando como um todo a situação, no macro, no micro, achamos impossível, imagina que vai conseguir. E a tenacidade, a luta, a persistência, a dedicação faz com que se consiga. Com que a pessoa consiga. Inúmeros casos, nós temos aí casos que são relatados, pessoas muitas vezes também dotadas de deficiências físicas e conseguem feitos extraordinários, mas é a persistência, a vontade, o objetivo, é a meta, a dedicação. Enquanto que, como disse aqui na Joana de Ângeles, quando desaparecem-se as ambições é como se fosse uma morte existencial. Está vivo, mas fazendo o quê? Como se diz, vendo o trem passar? Apesar dos sucessos conseguidos em muitos setores, outros permanecem obscuros, aguardando. Passos audaciosos já foram dados, favorecendo o bem-estar e ampliando os horizontes existenciais. Lenta, mas seguramente o homem sai da caverna, tem sucesso ao diminuir as sombras por onde transita e desenha um radioso futuro. Os vestígios do barbarismo, o predomínio da natureza animal, a perseverança da apatia, vão sendo substituídos pelos anseios de liberdade, pelos ideais de autoiluminação, do progresso, de amor, que se desdobram como um hino de alegria. Uma saudação estoante de júbilo, um êxito em relação às condições, sim, um êxito em relação às condições e às tendências perturbadoras. Ter, possuir para manter-se com dignidade, em segurança econômica, social, emocional, é um sentido existencial através do qual se harmonizam algumas necessidades psicológicas. Qualquer tipo de carência aflige, e quando se faz pronunciada, expressando-se em um meio social ou em uma situação econômica angustiante, leva a crises desestruturadoras de comportamento. O sucesso significativo, porém, se expressa como atitude de equilíbrio entre o conseguir e o perder. Nem sempre todas as respostas da luta são positivas. De triunfo. O fracasso, desse modo, faz parte integrante do comportamento da busca. Não se deter quando por ele visitado, retirar a lição que encerra, analisar os fatores que o produziram, o fracasso, a fim de que não se repita,
e recomeçar, quantas vezes se faça necessário. Eis a forma de torná-lo um sucesso verdadeiro. A rebelião ante a sua ocorrência, a desestruturação íntima, a perda do sentido da luta, além de constituírem prejuízo emocional, representam fracasso real. O insucesso de um cometimento pode tornar-se experiência que predispõe ao triunfo próximo. Na estratégia bélica, vencer a guerra é a meta, e não somente ganhar batalhas. O importante e essencial, no entanto, é sair vitorioso na luta final, aquela que define o combate. O homem de sucesso ou de fracasso exterior deve vigiar o comportamento íntimo para detectar como realmente se encontra e remanejar a situação. Produzir a harmonia entre o eu superior e o ego é que realmente representa sucesso ideal. Joana de Ângeles, para nós hoje, falando de sucesso, falando de fracasso, e ela resume muito bem aqui, não é? Que diz, quando diz, o homem do sucesso ou de fracasso exterior deve vigiar o comportamento íntimo para detectar como se encontra realmente e remanejar a situação. Produzir a harmonia entre o seu eu superior e o ego é que realmente representa sucesso ideal. E essa é uma luta muito grande. Muito grande. Entre esse chamado eu superior, o que seria esse eu superior de uma forma assim, simples, né? Esse eu superior é esse eu espiritual que nós precisamos atingir. E abrir mão de tantos sentimentos complicados, de sentimentos ruins, e trabalharmos para que as virtudes verdadeiras que nos elevam espiritualmente, né? Para que nós possamos ascender a um patamar espiritual maior, estas virtudes precisam ser melhor trabalhadas. Só que acontece que grande parte dessas virtudes aí, elas encontram uma dificuldade imensa dentro de nós devido a quê? Devido ao nosso ego. O nosso ego, ele é pulsante naquilo que nós chamamos de egoísmo. Naquilo que nós chamamos e consideramos como algo muito negativo, que são essas coisas que fazem com que nos sintamos maior do que realmente somos. Né? Nossa prepotência tantas vezes, essas situações onde nos sentimos deuses, vamos dizer assim, com relação à maioria, nos sentimos superior, e por ter mesmo esse pensamento, né, de presunção, etc., etc., torna-se extremamente difícil que essas virtudes, que são virtudes ascensionais ao espírito, possam se pronunciar através de nós. É exatamente a solidariedade, a caridade, a paciência, a tolerância, que nós vimos hoje, a indulgência, o perdão, fraternidade, tantas e tantas virtudes que fazem com que esse eu superior se eleve, mas está sempre ali encontrando dificuldade e barreira pela nossa própria maneira de pensar. Então, enquanto o nosso ego estiver travando essa nossa ascensão ao eu superior, nós vamos encontrar terríveis dificuldades até no nosso dia a dia. Né? E se nós cedermos ao nosso ego, nós não vamos ser indulgentes, nós não vamos conseguir perdoar, nós não vamos ser tão fraternos ou solidários quanto assim seria necessário, não vamos ser pacientes, e vamos continuar sendo preconceituosos, enfim. Essa é uma grande luta, esse termo final que aqui Joana de Ângeles colocou, esse embate entre o eu superior e meu ego. Esse ego ainda preso a tantas e tantas coisas antigas, atávicas, que vêm de lá de trás, né? E que nós precisamos. Qual o modelo disso? Todos nós sabemos, está aí.
nosso querido Mestre Jesus, né? E na sua caminhada entre nós procurou aqueles que necessitavam e sempre esteve a serviço. Modelo e guia para todos nós. Como diz aqui Joana de Ângeles. Por isso, meus amigos, né? Vamos ver então os nossos queridos aniversariantes de hoje. Olha aqui, Terezinha Montarelli, Jaque Nunes, Fossati Fritz, também Eliane Oliveira, Leoni Pereira, que está sempre conosco, nosso grande abraço, Leoni, Eliandro Zancanaro também, a Valéria Fernandes de Souza, a Valéria, né, Sérgio? Foi a nossa professora de academia, né? Nosso grande abraço para a Valéria, viu, né? Então, inclusive eu lembro muito bem, né, quando a gente estava na academia, o filhotinho dela era criança, pequeno, né, hoje está maior que o pai, já, passado muito tempo, mas assim, a caminhada, né, e definindo seus rumos com a graça de Deus. Grande abraço, Valéria, Deus abençoe você, sua família, todos os aniversariantes, Célia, por aqui mandando um beijo aí para você, né, estamos realmente com saudades da sua simpatia, né? Acima de tudo da companhia, pessoa muito agradável, né? Atenciosa, extremamente atenciosa. E amanhã, Jorge Martins, Eduardo Abreu, João Weiner, Machado da Silva, Bruno Correia, Janaína Bittencourt, Francisco Hélio Sena Rolim, Adriana Yamada, Gisele Costa. Domingo, olha que belo dia para aniversariar, né? Alexandre Bento, Vera Lúcia Nolli, Cristiane Soares e o Valmir Pérez, também conhecido nosso, desde a época Paz e Amor. Grande abraço a você também, viu, Valmir? Deus abençoe, com bastante saúde, sucesso e força e fé na caminhada. E nosso abraço igualmente, né, para todos vocês que aniversariam nestes dias, hoje, amanhã, domingo, emendando aí então esse final de semana. Deus abençoe, ilumine o caminho de todos vocês. E vocês também, por suas atitudes, por suas palavras, por seus pensamentos, iluminem seus próprios caminhos. Né? Como diz lá, faça brilhar a sua luz, mas uma luz viva. Tá? Caminho do bem sempre, sementes de luz, semente do bem, porque colheita de coisa é obrigatória. Grande abraço, coração a coração, para vocês, nossos daqui e de todos nós que estamos reunidos. Grande abraço para vocês. E então vamos ver aqui, nós temos mais alguns boa noites, nós já vamos iniciar nosso encerramento daqui a pouquinho. Vamos ver quem aqui não falei, olha aqui, Alzira Crepaldi, né? Alzira Crepaldi, daqui também seu boa noite. Gisele Helena Infante Calef, como tratar o nosso ego? Gisele, essa é uma pergunta, né? A Célia está deu risada aqui, né? Vocês não viram, também deu risada. Nosso ego, Gisele, é tudo aquilo que nos eleva acima daquelas proposições dadas por nosso querido Mestre Jesus. Veja o que ele fez, veja o que ele viveu, veja aquilo que ele falou. E nós vamos analisar o que nós fazemos no nosso dia a dia. O que é importante para nós, o que nos motiva, né? O que damos muitas vezes aquela importância acima da realidade do dia a dia do nosso. Então muitas vezes deixamos de lado a nossa realidade para viver realidades paralelas, realidades que não fazem parte até da nossa possibilidade. Mas nosso ego, acima de tudo, é aquele que nos impede muitas vezes, como a gente falou, de ser indulgente, de ter paciência, de deixar preconceitos bobos de lado, de sermos mais atenciosos, de nos colocarmos a serviço, sermos mais caridosos, sermos mais sim, fraternais, né? Esses sentimentos que nós não temos essa facilidade de expressar, eles são sim travados pelo nosso ego. E aí nós não temos aquela humildade para reconhecer que muitas vezes nós erramos. Começa tudo dentro de casa, né? Uma palavra mal falada, aquela situação, aquela criança que corre, que você xinga, às vezes você pega o chinelo e taca porque você não está muito bem também, então exagera um pouco nas coisas. E a nossa humildade, né? Ser humilde é um grande problema e entrave em cada um de nós. Como tratar nosso ego? Muitas vezes a gente faz por causa dos outros. Veja,
Jesus. Veja Jesus. Os outros nos fazem tantas coisas, nos colocam em situações tão difíceis, mas por quê? Porque eles também não estão devidamente preparadas para uma sociedade que precisa se abraçar mais e trabalhar mais juntos, do que se isolarem e querer apenas as conquistas pessoais em detrimento de quem quer que seja. Enfim, é um trabalho bastante árduo, né, Gisele? Mas temos condição, sim. Basta termos coragem, vontade e abraçarmos um pouco mais a causa, né? Então, nosso boa noite também para o Heitor Silva, para o nosso querido Barros Maurício também que está sempre aqui conosco, Silvana Martins, né? Vamos aqui, já falei, Margarete Lemos, o pessoal todo. Então, para vocês, nosso abraço, grato por estarmos juntos e vamos sim agora fazer nossa prece, porque acima de tudo, com todas essas dificuldades, né? Dificuldades de comportamento, de análise, de reação, de falar, nós estamos juntos, agraciados pela vida que nosso Pai concedeu-nos, não nos concedeu, mas ao nosso espírito, porque nós assim nós nos vemos em matéria, né? Tudo, meu óculos é matéria, camiseta é matéria, né? Aliança, tudo, computador, o celular é matéria, né? Mas ao nosso espírito. Então agradecer a Deus porque temos oportunidades de ir aprendendo, que seja aos poucos, e de ir superando nossos entraves, nossas barreiras, como Joana disse hoje, né? Para irmos assim, guardando um pouco mais nosso ego, para que o nosso eu superior possa ir se manifestando, né? E com a graça de Deus e nosso esforço, nossa coragem, vamos batalhar e vamos conseguir, sim, porque nós somos fortes e acreditamos em nós, vocês acreditem em vocês, eu acredito em vocês. E vocês acreditam em vocês mesmos? Vamos lá? Vamos então, queridos amigos, fazer na nossa prece, vamos orar por esses nossos irmãos que precisam, né, daquele fortalecimento, que desejam continuar conosco, trabalhando para essa manifestação do eu superior, diminuindo o ego e trilhar o bom caminho. Então vocês também vão mentalizando os seus amigos, familiares, todos aqueles, e nós mesmos, pedindo para cada um de nós. Nós vamos orar sim pela Erenilda Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Ivaia Teixeira Ramos, Cecília de Paula, Igor Schultz, Paulo Renato Ferreira, Lourdes dos Santos, Maria Luísa Santo André, Tatiana Ponte, Joaquim Pironi Betinho, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Donizete Neves, Igor Gambaroto, Madalena Santos Souza, Regiane Malta, José Alexandre Camargo, Rosa de Cresce, Emerson Diranicem, Orlando Lameu, Elane Torre, Pieroni Tolinei Ramos, Lei Cabrum, Liana Saldanha, Zoraide Maria da Silva, Miranda Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Leonice Pinheiro de Oliveira, Jaime Facioli, Geraldo Mantovani, Rovanini Colucci, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Eliana Saldanha, Douglas Constâncio, Delcio Mudes da Silva, Cláudio Pelé Filho, Amanda Graziela Cassiana, Aline e Priscila de Camargo. Para todos vocês, nossas preces, para mentalizando vocês aí também, vamos nos conectar mais intimamente com o nosso Pai, vamos nos conectar mais intimamente com o nosso Criador. Porque, sim, embora Ele esteja em nossa consciência, esse nosso despertar consciente de que Ele está em nós favorece imensamente essa nossa comunicação. Vamos lá então, meus amigos.
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui estamos, amado Pai, reunidos em Seu nome, todos nós, pobres mortais da matéria, mas de vida eterna pelo Espírito, e nos destes a oportunidade de aqui estar. E por isso vos agradecemos, por isso vos louvamos. Agradecemos a Mestre Jesus que nos acompanha todos os instantes de nossas vidas. E alegres, porque mais uma vez juntos estamos. Levamos a vós as nossas preces, o nosso louvor, o nosso agradecimento e nossos pedidos, Pai. Pedimos sim por todos os aniversariantes desses dias, por tantos pais que acolhem nos braços seus filhos, espíritos que vêm ao mundo para as dificuldades do dia a dia. Abençoa, amado Pai, todos os nossos familiares, amigos, nossos entes queridos, que já estiveram conosco e que partiram e caminham pelo plano espiritual, procurando sua iluminação. Abençoa nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, cumprindo aqui sua jornada. Sim, sim, Pai, acalma o coração de todos aqueles que ficaram entristecidos, e que suas bênçãos, seu fortalecimento estejam com todos esses irmãos queridos que aqui demos os nomes, com aqueles que mentalizamos, levando a vós os pedidos de força, porque desejam continuar trabalhando conosco, juntos, aqui, para que o eu superior, para que possamos juntos evoluir. Aumenta, sim, Pai, o nosso amor. Aumenta a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, o nosso sentimento de indulgência. E olha por todos os seus filhos com tanto sofrimento nesse mundo, Pai. E sofrimento muitas vezes motivados por nós mesmos, com tantos irmãos sendo vitimados por nossa ignorância, vitimados por nosso egoísmo, por nossa vaidade, por nossa prepotência. E Pai, abençoa o coração de todos os seus filhos, o coração de todos os dirigentes de todas as nações para que trabalhem pelo povo, evitando situações difíceis como essas guerras insensatas que tanto prejuízo causam. E abençoa, Pai, abençoa todos os seus filhos à procura do trabalho que dignifica, abençoando aqueles que têm e procuram manter seu trabalho, e abençoa aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa nossas casas de oração, abençoa nossas famílias, pois sabemos estar reunidos pela nossa necessidade de evolução, de resgate, de evolução juntos, pelo amor, pelo conhecimento. Abençoa, enfim, Pai, este planeta que tanto necessita. E abençoa infundir em cada um de nós a necessidade da recuperação deste planeta, tanto prejudicado. Abençoa, fluidifica a nossa água, esta água que é o nosso lar e beberemos. E sim, amado Pai, traga ao coração de tantas crianças, tantos jovens, adolescentes, esses que estão vindo ao mundo, o amor e a vontade de mudar esse mundo para um mundo melhor, onde haja mais respeito, mais amor, solidariedade, fraternidade, onde haja mais carinho, onde haja mais paciência, mais tolerância, onde haja mais indulgência e perdão. E juntos evoluiremos. Por isso, amado Pai, nós os agradecemos por tantas luzes colocadas em nosso caminho. E levamos a vós esta prece que nosso Mestre nos ensinou. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, é o poder, é a glória por toda a eternidade. E assim pedimos, Pai, pedimos seu amor, a sua paz, sua luz, sua misericórdia para todos nós, seus filhos. Seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados, que recebamos todos as suas bênçãos celestiais, seus bálsamos de luz que venham harmonizar sempre nossos corpos físicos, nosso corpo espiritual, a nossa mente,
E assim, harmonizemos nossos lares com seu amor, sua paz. E vos pedimos, harmoniza, abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos que a nós vêm e que trazem suas bênçãos por nossos bons pensamentos, palavras e orações. E abençoa, Pai, todos os seus filhos ainda perdidos na sua caminhada neste mundo, seus filhos encarnados, seus filhos desencarnados, dando-lhes força e luz para bem caminhar. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado, amada, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. E assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Amigos, como é bom podermos entrar com esse contato com o nosso Pai, melhor ainda quando estamos juntos, né, e unimos esses nossos pensamentos, as nossas vibrações amorosas, nossas vibrações positivas, lembrando de todos os nossos irmãos, a nós, nossas famílias, enfim. Sabemos que as dificuldades são muitas, todos nós temos o nosso caminho, temos nossos compromissos reencarnatórios a saudar, mas acima de tudo que tenhamos fé, que tenhamos força, que acreditemos em nossas possibilidades e que acreditemos que sempre estamos lado a lado com o nosso querido Mestre Jesus e nosso Pai, em nossa consciência, sempre procura nos auxiliar. Então, ouçamos mais nossa consciência, né, naquilo tudo que nós pensamos, falamos e fazemos. E nossos dias deverão, com certeza, ser bem melhores. Por isso e tudo mais, por estarmos juntos aqui, eu sério agradecemos a todos vocês pela companhia, pela paciência, né, de estarmos juntos. Mandamos um beijo muito grande para todos vocês, esse abraço coração a coração. Recebemos os seus, podem mandar à vontade, viu? E desejamos um lindo final de semana. Belíssimo final de noite, de paz, de descanso, tranquilidade. Um ótimo sábado, ótimo domingo, abençoados por Deus e por nossos bons pensamentos, boas palavras, boas ações, sempre. Que distribuam abundantemente todas as bênçãos que nosso Pai nos manda, né? Desejando sempre a paz e levando o amor onde formos. Por isso, meus queridos amigos, tenham uma maravilhosa noite. Segunda-feira estaremos de volta com a permissão do Pai, com a saúde, né? Para mais um encontro no Evangelho, Joana de Ângeles, encontro entre nós, nosso Pai, nosso Mestre Jesus e todos aqueles bons espíritos familiares também sempre procuram nos ajudar. Fiquem todos maravilhosamente bem, um lindo final de semana, até segunda.